A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar. Esse é o primeiro parágrafo do livro Doença como Metáfora e AIDS e Suas Metáforas, da Susan Sontag. Esse livro, que tem na versão Pocket pela Companhia das Letras, ele traz dois ensaios muito importantes dessa autora americana. A Doença como Metáfora foi originalmente publicada em 78 e AIDS e Suas Metáforas em 88. E ela analisa de uma forma histórica e social a doença, né, as doenças. Então, na Doença como Metáfora, ela pega muito o exemplo do câncer e da tuberculose, que são doenças que foram muito faladas e doenças específicas, assim, de uma época. E a AIDS, em 1988, por ter sido considerado, né, o câncer gay, ter todas essas metáforas ligadas a ela. Esse livro ele não é um livro exatamente autobiográfico, mas são ensaios, então trazem uma visão pessoal da autora. A autora que viveu com câncer, ela faleceu em 2004, acho que foi 2004, de câncer, e traz uma visão que perpassou todo o meu estudo e tem muito daquilo que eu acredito sobre as doenças, apesar de eu discordar de algumas coisas dela. Mas eu gosto muito desse primeiro parágrafozinho que tem aqui, que ele fala dessa identidade dúbia, né, desse passaporte que a gente não quer usar, porque uma das metáforas que eu gosto para o diagnóstico é o diagnóstico da viagem, né, e da mudança. Então, eu sempre falo que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica, a gente é obrigado a fazer uma mudança para um lugar que a gente não conhece. E enquanto a gente não se abre a conhecer esse outro lugar, a gente não vai gostar dele, a gente não vai aprender com ele, a gente não vai conhecer as pessoas nesse lugar novo e nem as suas novas rotinas. Quando a gente se abre para esse novo lugar é que a gente aprende. E isso também não deixa de ser uma metáfora, né? Então, uma das coisas que eu discordo da Susan Sontag é que ela acreditava que a gente tinha que tratar as doenças despidas de metáforas. E eu acho realmente impossível a gente tratar de uma coisa tão subjetiva e tão ampla sem nenhuma metáfora. Né? Eu só acho que a gente poderia utilizar metáforas positivas para as doenças e não metáforas negativas. E isso é que ela traz muito, assim, ela traz aquela metáfora do guerreiro que a gente detesta, né? Esses dias até ouvi uma comunidade que eu gostei muito, meu nome não é Xena, porque nós não somos guerreiras, né? A gente está vivendo, a gente está tentando viver, não é uma guerra, porque no momento em que eu tô com uma guerra, com uma doença que faz parte do meu corpo, eu tô em guerra comigo mesma. Então quem é que vai ganhar essa guerra? A metáfora da guerra é muito difícil, né? A metáfora da luta, do embate, porque a gente sempre perde. É uma metáfora que a pessoa que tem a doença sempre perde. Né? Então ela traz muito, de uma forma muito consciente, assim, todas essas metáforas que já foram muito utilizadas. Ela traz um histórico, por exemplo, da tuberculose, como a doença dos poetas, o quanto ela foi utilizada com essa coisa mais romantizada, o câncer como uma doença de que foi uma escolha pessoal, e a gente sabe o quanto as pessoas são culpadas, né, culpabilizadas pelas próprias doenças, o quanto a gente, na nossa sociedade, trata as pessoas com doença como culpadas por aquilo que elas têm, e muitas vezes, enfim, a gente não sabe de onde essas doenças vêm, né? A AIDS, nesse ensaio sobre a AIDS, que é incrível, ela fala muito sobre essa questão da culpa da pessoa gay, né? Então, a AIDS foi durante muito tempo chamada de câncer gay, e a gente sabe muito bem que a AIDS não escolhe, né? Não tem preferência por pessoa nenhuma, enfim, é um vírus, são comportamentos e não tem nada a ver com ser gay ou não ser gay. E ela traz isso de uma forma muito, muito bacana. E ela traz essa questão de que as metáforas usadas para as doenças, independente seja a tuberculose, o câncer ou a AIDS, que são as doenças que ela trata mais fortemente aqui nesses ensaios, elas sempre foram usadas para questões negativas. Então, a gente não é educado para falar de doença de uma forma como se doença fizesse parte da nossa vida. Né? A doença é uma coisa a ser extirpada, a doença é uma coisa que não deve existir, a doença é o errado. E a doença é aquilo que a gente tem de tudo de mais ruim no planeta.
Então, quando a gente se vê com o diagnóstico de uma doença crônica, é muito difícil, porque a gente está tendo no nosso corpo aquilo que deve ser extinguido, né? E isso é muito doloroso. Essa metáfora de que tudo que é ruim tem nome de doença acaba fazendo com que a gente sofra mais. E aí entra uma questão que eu tenho tentado lutar e peço sempre para as pessoas observarem um pouco mais nas suas falas, que a gente acaba às vezes usando doenças que existem no corpo de alguém, existem na vida de alguém, e são identidade de algumas pessoas, a gente usa elas como xingamento, né? Então, assim, eu sempre digo que doença não é ofensa, e essa questão de chegar a essa conclusão vem muito desse livro, porque a gente usa, quando a gente quer dizer que alguma coisa está errada, é um câncer na sociedade. Quando algo está confuso e a gente não sabe explicar, a gente diz que é esquizofrênico. Quando algo é esquecido ou também está confuso, a gente usa o esclerosado. A gente usa doenças como se elas fossem ofensas, só que elas fazem parte da vida de alguém, né? Então, o quanto isso também é doloroso e o quanto isso reforça uma metáfora negativa para a pessoa que convive. E eu estava aqui olhando aqui na página 65 que ela diz assim: ao longo de todo o século XIX, as metáforas de doenças tornaram-se mais virulentas, absurdas e demagógicas. Então há uma tendência crescente a chamar de doença qualquer situação que se desaprove. E ela traz as literaturas, então ela traz a Montanha Mágica, ela traz Les Misérables, ela traz alguns exemplos de outras literaturas que eu também fui em busca para poder realizar meus estudos sobre essa questão da imagem da doença como uma desordem social, né? E aí o Jota, que está aqui me assistindo enquanto eu gravo, vai falar de Shakespeare, vai falar do corpo político, e a gente sabe o quanto as doenças são utilizadas de uma forma geral, né, na nossa sociedade para tudo que é errado. Então, a minha dica de leitura dessa semana é a Susan Sontag, com esse livro, que é um livro que pode ser utilizado no meio acadêmico, é um livro acadêmico, né, de ensaios bem importantes, né, para ciências sociais, mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque abre uma outra janela assim, para a gente olhar a doença de uma outra forma e talvez não conseguir ainda, como ela diz, assim, tratar a doença sem suas metáforas, mas achar metáforas mais positivas, né, achar metáforas que nos engrandeçam, que nos valorizem, que valorizem essa vida com uma doença e não só que seja uma desgraça na vida das pessoas. E uma outra questão que ela traz aqui, e é por isso que eu tenho muita birra da palavra paciente, é que etimologicamente paciente quer dizer sofredor. E eu sempre digo que eu não sofro de uma doença, eu tenho essa doença. Em alguns momentos eu sofro, em alguns momentos eu sofro dela, em alguns momentos eu sofro de outras coisas, né? Então o paciente é o sofredor. E o médico, nessa posição, né, de atender o paciente, ele está ali para extirpar o sofrimento. E o sofrimento é a doença. E a gente, hoje pelo menos eu tenho essa visão de que o sofrimento não é necessariamente a doença, não é necessariamente o diagnóstico. E não por eu ter um diagnóstico eu sou uma pessoa sofredora. São coisas tratadas separadamente e eu também não vejo o médico como a pessoa responsável pelo fim do meu sofrimento ou o fim da minha infelicidade na vida. Eu acho que o médico ele tá ali para algumas coisas, não para tudo, e não para cuidar de toda a minha saúde no geral, que também é uma responsabilidade minha e de toda uma sociedade e de, enfim, outras questões que são importantes. Então, Susan Sontag foi muito importante nessa minha trajetória. Eu espero que esse livro é um livro curtinho, gostoso de ler, numa linguagem super, super simples. O meu tá todo riscado, né? Então, se alguém quiser emprestado, eu não posso nem emprestar, porque ele tá todo riscado, mas é super fácil de encontrar, tem em PDF aí na internet, e é a minha dica de leitura para essa semana. Beijo!